Eu tenho que continuar porque precisamos falar do planejamento de futebol do Clube do Remo para a próxima temporada. Agora, um planejamento de Série A, de primeira divisão nacional. E como é bom, né? Como é bom a gente começar um vídeo falando que tem um clube paraense na elite do futebol nacional. E dessa vez é o Clube do Remo após 30 anos e o planejamento já tem que começar. No vídeo de hoje é justamente para falar sobre esse possível planejamento do Clube do Remo. Eu acredito que a diretoria já esteja bem atenta porque o Brasileirão vai começar daqui a 2 meses. Ah, isso é ruim não, isso é benéfico para o Clube do Remo começar daqui a 2 meses. E eu vou explicar direitinho o porquê no vídeo de hoje. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando deste tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal, porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos falar desse planejamento do futebol para o Clube do Remo para a próxima temporada. Aqui eu vou dar minha opinião, sabem que aqui é um vídeo de análise, quem está chegando seja muito bem-vindo. Analisamos nessa temporada todos os jogos do Clube do Remo, como também analisamos todos os jogos do Paysandu. Então assim, análise do futebol paraense sempre, e vamos começar a analisar nesse início do planejamento do futebol para o Clube do Remo da Série A. Acontece o seguinte, tem algumas questões interessantes, gente. Primeiro, o Clube do Remo vai ter o Clube do Remo vai trabalhar com dinheiro que nunca viu na vida, tá? Nunca viu na vida. Lembra quanto o Clube do Remo, a gente tem que chegar tem que ganhar a Copa Verde para chegar na terceira fase da Copa do Brasil para pegar 3 milhões? Sempre teve esse discurso, né? Ah, vamos ganhar a Copa Verde para pegar 3 milhões na Copa do Brasil. Gente, só a renda de ontem é uma amostra da renda do ano que vem. Mais de 3 milhões de reais. Só de cota inicial, o Remo vai pegar mais de 30 milhões. Juntando isso com patrocínio, que patrocínio melhores, uma coisa é sua empresa estampar, tá estampado lá, você, presidente do clube, você negociar um contrato com uma empresa para estampar na Série C, visibilidade de Série C. Outra é de Série B e outra é de Série A. Outra de Série A, é outra visibilidade. Vai para os maiores centros. A sua empresa vai estar estampada em jogos contra o Flamengo no Maracanã, contra o Corinthians em Itaquera, contra o Galo, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, Inter, Palmeiras e tal. É outro nível. Com todo respeito, não é contra o Floresta, não é contra o Maranhão que vai estar na Série C, ou não é contra a Ferroviária, enfim. Não é, né? Não é. Então, assim, é mais dinheiro. E fora mais dinheiro também de renda. Já pensou a estreia do Clube do Remo na Série A? Vou pegar um time de massa logo, que é o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil. Um Remo e Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. E o Remo, gente, vai arrecadar muito dinheiro em público. O Remo só não arrecada muito dinheiro em público se fizer uma campanha que nem o Sport está fazendo. Só 2 vitórias em 35 jogos, rebaixado já 20 rodadas. Porque, lógico, aí a torcida também desanima, né? Não basta só estar na Série A. Tem que ir na Série A com propósito. A gente vai falar aqui do propósito do Clube do Remo. Mas tem que estar com objetivo nessa Série A. Então, é renda, e é uma alta renda praticamente todos os jogos do Clube do Remo na primeira divisão nacional. E especula-se que o Clube do Remo vai arrecadar cerca de 150 milhões, juntando tudo, de reais. Ou seja, é um dinheiro, gente, que o Remo nunca viu na vida. Nunca viu. Nem de receita e nem de despesa. Porque o Remo vai trabalhar pela primeira vez em sua história com uma folha de pagamento, que a gente não sabe qual vai ser, mas pode ter certeza, muito maior de qualquer outra folha de pagamentos, tratando só do futebol, que já teve em sua história, em seus 120 anos de história. Então, assim, é muito dinheiro, é saber trabalhar com esse dinheiro, é ter pessoas capacitadas, como eu acredito que tenha, para trabalhar com esse dinheiro. Para o quê? Para fazer um Clube do Remo. Aí já entrando, eu vou trazer até o elenco do Clube do Remo para a gente tratar de jogadores que, na minha opinião, obviamente, vocês podem discordar. Eu não sou o dono da verdade, longe disso. Né? É aquilo que eu brinco. Ninguém aqui pediu minha opinião. Eu criei o canal, dou minha opinião e gosto muito da participação de vocês. Então, eu vou trazer até quais jogadores eu ficaria, quais eu não ficaria. Enfim, vou trazer isso aqui para o canal, nesse vídeo mesmo. Mas, assim, é trabalhar com esse dinheiro e estruturar o Clube do Remo. Porque é lógico, o Remo não tem elenco, não tem nem estrutura de Série A. O elenco, nenhum dos 4 que subiram tem elenco. E é normal, gente, é de Série B. Ninguém vai montar o elenco de Série A estando na Série B. Extremamente normal. Então esse não é o problema hoje, tá? Esse não é o problema hoje. É lógico, tem que reforçar para a Série A, nível de Série A. Mas hoje não é o problema. Eu acho que dos 4, embora não tenha sido campeão, o Atlético Paranaense larga na frente dos 4. Em relação a elenco, em relação à estrutura, larga na frente. Agora, a estrutura do Clube do Remo não tem estrutura de Série A. O Curitiba tem, o Atlético Paranaense nem se fala.
A Chapecoense tem uma estrutura que hoje é melhor também que o Clube do Remo. Então, assim, estrutura, o Remo deve muito. E o Remo tem que investir. O Remo tem que investir. Porque, assim, se acontecer o pior... a gente está conversando francamente aqui, tá? Uma conversa bem séria, bem franca com vocês. Como sempre. Se o Clube do Remo cair, espero que não caia, mas se cair, tem que pegar o dinheiro e investir no Bainão e no sem treinamento. Sabe, fazer aquela estrutura pai d'égua. Para os jogadores que quiserem vir realmente jogar em Belém, olha aquela estrutura boa, agora o Remo tem uma boa estrutura, tem local para treinar, tem academia, tem fisiologia, tem um departamento médico que já é bom do Clube do Remo, mas ainda mais estruturado, com mais aparelho, ou seja, investir, tem que investir. O que não pode acontecer é acontecer um rebaixamento e não investir o dinheiro, porque vai gastar mal com o futebol. Isso não pode acontecer de hipótese alguma. É uma grande oportunidade para o Clube do Remo mudar de patamar. Gente, a gente está falando mais de 100 milhões de reais. Lembra que eu falei no início do vídeo? O Remo obrigava para ganhar a Copa Verde para pegar 3 milhões de cota em Copa do Brasil. Gente, é um valor infinitamente maior. O Remo, ano passado, pegou 1,5 milhão por toda a participação na Série C. Esse valor é irrisório. Agora, é irrisório o quanto o Remo vai conquistar e vai conseguir com esse valor. Então, assim, é outro patamar. A Série A elevou o Clube do Remo para outro patamar. Então, é trabalhar com essa questão do dinheiro. E dá, agora já entrando na questão do elenco, dá para fazer um time que vai ficar na primeira divisão. É lógico que nesse primeiro ano é difícil. Eu acredito que o Remo vai ter um elenco limitado. Ok, mas um elenco limitado que eu espero que tenha qualidade para se manter na Série A, porque é provável e é possível que isso aconteça, é possível. É lógico que é difícil, porque assim, hoje os 4 melhores da Série B são os 4 piores da Série A. Vão chegar lá sendo os 4 piores da Série A. Então assim, você tem que reforçar, você tem que fazer esse trabalho e realmente fazer um trabalho interessante de mercado. Não é competir com Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, não é isso, porque não vai conseguir, mas isso aqui vai ser aquele trabalho de segundo patamar. Contratar os melhores jogadores do segundo patamar do futebol brasileiro. Jogadores que a Chapecoense iria querer, que o Ceará iria querer, que o Fortaleza, não sei se vai ficar ou não, iria querer, que o Vitória, não sei se vai ficar ou não, tomara que fique, porque é melhor para o Remo o Santos ser rebaixado do que o Santos ficar na primeira divisão. Bom, vai querer, é isso, é trabalhar bem, é saber agir bem no mercado. Então é possível fazer essa permanência. E, como eu disse, eu ia explicar, o calendário ser mais espaçado é muito bom, gente. É muito bom o calendário ser mais espaçado. Porque você não vai ter aquela loucura, embora vai parar 1 mês e meio para a Copa do Mundo, aí alguns períodos do ano vão ter 2 jogos por semana, mas na maioria das rodadas não. Entendeu? É um jogo por semana no máximo, em termos de Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom para um clube que chegou agora, após 30 anos na primeira divisão, e um clube que tem suas limitações técnicas. Então, e vai ter. Eu não sei quem vai contratar, mas lógico que vai ter e é normal, entendeu? Então, assim, e seria muito prejudicial para o Remo você jogar domingo em Belém, quarta em Porto Alegre, domingo em São Paulo, aí na outra quarta em Belém, aí no outro domingo em Chapecó, sabe? Uma maratona de jogos para um elenco que talvez não vai ter tanta diversidade em relação à qualidade, é muito ruim. Agora, um jogo praticamente por rodada é focar nesses jogos, é fazer 45 pontos, é o objetivo mínimo. 45. O Mirassol vai para a Libertadores, campanha fantástica, está em 4º lugar no Brasileirão, mas o objetivo deles inicial, eles falaram, é 45 pontos, é não cair. E não tem vergonha nenhuma. A gente está falando, gente, de Série A. Vergonha, e como eu sempre tratei aqui pela grandeza do Clube do Remo, vamos fazer 45 pontos para não cair para a Série C. Eu acho vergonhoso. Sempre achei. Quem acompanha o canal aqui, eu sempre achei. Agora, a gente está falando de Série A. Não é vergonha. Você tem esse objetivo inicial após 30 anos, não é vergonha nenhuma. É lógico, chegou, vou tentar alcançar algo mais, mas com os pés no chão. Então é focar cada rodada. E ter antecipado o calendário, para mim, foi ótimo por 2 motivos. Por esse que eu falei, de rodadas mais espaçadas, que é ótimo para o Remo, e também para contratar jogador. Para contratar jogador, o que acontecia antes? Fazer um time para o Campeonato Paraense, fazer um time brasileiro que começar em abril e maio. Raramente isso dava certo. Raramente isso dá certo.
Porque você vai contratar jogadores de um outro nível. Agora não, gente. Já tem que montar um time bom desde janeiro. O Brasileirão começa no final de janeiro. No último final de semana de janeiro, já começa o Campeonato Brasileiro da Série A. Então você não tem esse negócio de 2 times. E outra, você vai conseguir convencer bons jogadores a virem logo pro Remo também. Porque os bons jogadores, muitos, o que iam fazer antes? Ah, não, deixa eu ficar aqui, sei lá, num Capivariano da vida, num time menor aqui de São Paulo, né? Quem sabe eu me destaque e vou para um time maior aqui da região. Se não der certo, eu vou pro Remo. Não era isso que acontecia? Agora não. Porque agora o jogador vai ter que decidir. Nossa, eu vou jogar num time menor de São Paulo ou já vou disputar a Série A logo em janeiro com o clube do Remo? Tá me entendendo? Então até para convencer o jogador é melhor. Então assim, para mim foi ótimo. Essa mudança, por mais que eu sei que assuste, 2 meses só para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, para mim, só vejo, no sentido do Clube do Remo, lado positivo. Não vai disputar a competição internacional. Vai ter a Copa Verde, a Copa Norte agora, né? A Copa Norte, o Campeonato Paraense, que, gente, o Campeonato Paraense poupa todo mundo. Você, chegando na fase final, que o Remo, se mandar os reservas do Campeonato Paraense para dar ritmo de jogo, chega tranquilo na fase final. A gente está falando de um time que vai ser montado para a Série A, tá? Série A. Outro patamar. Chega tranquilo. Aí é lógico, nas fases finais, principalmente vai pegar o clássico, tudo bem. Vai com a força máxima que a gente tem que respeitar e tá tratando de um clássico e de um título. Aí manda a força máxima. Mas na primeira fase, jogar contra times que não tem nem divisão nacional, times tecnicamente mais fracos que o nosso estado, eu não falo isso de maneira pejorativa, você sabe que aqui eu defendo o futebol paraense, mas essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Então assim, não tem como você mandar um jogo, um Remo e Bragantino lá em Bragança domingo para quarta-feira jogar com o Corinthians pelo Brasileiro. Entendeu? Então assim, manda o reserva e vai jogar com força máxima com o Corinthians, porque o Remo só tem isso para fazer, no sentido que se manter realmente na primeira divisão nacional. E é lógico, tenta beliscar um título da Copa Norte, quem sabe, disputar uma Copa Verde. O Campeonato Paraense vai ser o franco favorito, tem que ser, né? É obrigação de ser. Eu vou fazer um vídeo, lógico, do rival, que a gente analisa aqui, o Paysandu também, é claro. E já vou deixar claro, o Remo tem que fazer um time melhor que o Paysandu, gente. É obrigação, né? Um tá na Série A, um tá na Série C. Se não montar um time melhor que o Paysandu, você nem disputa a Série A, né? Nem disputa a Série A. Não tem como, patamares diferentes. Então assim, dá, né? Dá para você trabalhar bem o calendário e dá para você fortalecer o seu elenco desde o princípio. E isso, gente, isso vai o quê? Enriquecer ainda mais o Clube do Remo. Eu vou trazer agora o Campinho não, vou trazer aqui acostumado a trazer o Campinho, vou trazer aqui alguns jogadores pra gente trabalhar em todo ele. Minha opinião. Vocês têm a opinião de vocês, tranquilo e tal. Goleiros. Rangel para ser goleiro titular ainda da Série A, tá? Goleiros eu não vou me bater muito. Por quê? O Igor entrou muito bem, mas jogou muito pouco. O Léo Lang jogou muito pouco. Os outros são o Marcos e o João, garotos da base. E talvez o Remo precise de um outro goleiro, mas eu não vi os outros goleiros jogando, essa é a verdade. Então, não vou falar dos outros goleiros. Mas o Rangel que eu vi é lógico, mesmo com 37 anos, já vai ser 38 ano que vem, titular desse time do Clube do Remo. Vamos agora abaixar aqui. Vamos falar agora dos defensores azulinos, né? Vamos lá. Em questão da lateral direita, nós temos... Nathan Santos já saiu, né? Temos Pedro Costa e Marcelinho. Eu ficaria só com o Marcelinho, tá? Só com o Marcelinho. Mais para reserva. Contrataria outro jogador titular. Porque antes de continuar, gente, a gente tem que pensar o seguinte: em relação à contratação, não pode ter romantismo. Eu sei que a gente tem que ser grato por esse elenco, ninguém aqui vai ficar falando mal, conseguiram acesso. Até jogadores com qualidades questionáveis vão ser lembrados com carinho pela torcida, normal. Mas não pode ter romantismo, gente. Não pode ter romantismo, porque o Remo acaba se lascando. Fica com ele, porque ele conhece o clube, fica com ele porque ele se entregou na Série B. Gente, eu vi nas redes sociais gente pedindo jogador que teve uma boa passagem quando o Remo disputou a Série C. O Remo tá na Série A agora. É outro patamar, é outro nível. Então não, né, gente? Não, a gente tem que ser profissional, tá? Tem que ser, muito obrigado, o seu contrato foi pra Série B, o cara do ano passado o contrato foi pra Série C e pronto, gente. Pronto, tem esse negócio. Gostou do clube? É lógico que todos os jogadores vão querer ficar no Clube do Remo. Mas só isso não basta, né? Só isso não basta. Tem que realmente ter qualidade. Então não pode ter romantismo. Obrigado, jogador, tal, tchau, a gente vai reforçar com qualidade, ponto final. Então, Pedro Costa, não renovaria, acho que não tem qualidade para a Série A. Marcelinho ficaria, mas tem que contratar um lateral direito titular, tá? Na defesa, entre os zagueiros, talvez eu ficasse só com o Klaus, mas para compor elenco.
Não para talvez ser titular, mas para compor elenco eu ficaria com o Klaus. O Remo tem alguns problemas também físicos no elenco, né? Como o Marrone, como o Regis, como o Cantígio, Natan Pescador, que não vi jogando uma partida inteira. Ou seja, o Remo tem alguns jogadores, gente, que nessa parte física pesa ainda, só que tem que realmente... Não pode pensar mais no contratar jogador que não tem condições de jogar, essa é a verdade. Não tem condições de jogar, não vai jogar mais. Então, assim, não pode ficar com jogadores que aguentam jogar só um tempo de jogo. Por mais que alguma qualidade tenha. O Cantígio jogou muito bem no primeiro tempo, mas não consegue jogar o segundo tempo. Antes de ir pro Remo, tinha feito só 2 jogos no ano por questão física. Então, assim, não dá. O Remo agora tem que pensar com carinho nessas questões físicas também de jogadores. O jogador, no mínimo, tem que jogar uma partida inteira, gente. Senão, não complica, né? Por mais que seja bom. Então, assim, talvez ficaria só com o Klaus, mas pra ser reserva. Lateral esquerdo, eu tenho várias dúvidas. Eu acho que não ficaria com nenhum. Tá? Para a Série A eu não ficaria com nenhum na lateral esquerda. Meio campistas, a gente tem esse problema do Cantígio físico, eu não ficaria ele por questão física. Eu ainda talvez ficasse com o Pana, só que o Pana precisa de alguém para ser titular, o meia realmente de criatividade, o meia bom para ficar na equipe, né? O Caio Vinícius, para mim, importantíssimo, e pode jogador ser bem útil na Série A. Evoluiu muito com o Guto Ferreira, tá? Até na saída de bola, sempre reclamei dele em relação à saída de jogo, mas melhorou muito. Tem que reconhecer, não tem problema não reconhecer, melhorou. E eu acho ele peça fundamental hoje no Clube do Remo, então ficaria. Talvez, se não for titular, até melhor, né? Contratar um jogador melhor que ele, ótimo. Quanto mais qualidade, gente, melhor. Mas ficaria com o Caio Vinícius, talvez Nathan Camargo para fazer, ou Pavani para compor o elenco, tem que ver essa questão, né? Pavani entrou muito bem no jogo de ontem, mas andou sumido, eu tenho grandes dúvidas em relação ao Pavani, sabe? Se eu manteria ele para uma Série A. Eu tenho essa dúvida, porque para mim era sacramentado que não ficaria com ele, mas ele entrou muito bem ontem, mas foi um jogo muito difícil, um jogo que ele deveria mostrar algo e mostrou muito bem, mas jogou 45 minutos depois de muito tempo, né? Então é uma grande também interrogação. E o Caio Vinícius, lógico que eu ficaria com ele sem dúvida alguma. Indo aqui pro ataque, o Jaderson tá aqui no ataque, né? Mas joga com o meio campo. O Jaderson caiu muito, mas ainda tem contrato. Dos atacantes, eu ficaria, lógico, Pedro Rocha, sem dúvida alguma, Pedro Rocha. Eu manteria o João Pedro, muito pelo destaque dos 2 gols ontem, mas não para ser titular. O Remo precisa encontrar um centroavante, precisa ser titular, precisa alguém para ser titular. Então, contrataria um outro centroavante para ser titular, tá? Desse time do Clube do Remo. E olharia também a questão do Diego e Nico Ferreira, mas olharia com carinho, faria uma análise para ver se permaneceria com ele ou com... pelo menos um deles, né? Pelo menos com um deles, mas faria também essa análise. Agora, Janderson, Marrone, Eduardo Melo, aí para mim, sem condições. Todos os jogadores que eu falei aqui, gente, que eu ficaria ou não, é em questão de manter no elenco, não para ser titular. Não tô falando todos os jogadores que eu ficaria para ser titular, senão o Remo cai, né? Mas são jogadores para o quê? Para pelo menos compor o elenco, né? Porque também não pode ir embora todo mundo, tem que manter uma base e talvez essa base aí, na minha opinião, citada, seja uma boa base agora para reforçar a qualidade. Como eu falei, Klaus, talvez para ser reserva, o Marcelinho talvez para ser reserva, entendeu? O Pana talvez com certeza para ser reserva. Então assim, é contratar agora jogador também de qualidade, porque estamos falando da Série A. É isso, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Sempre trazendo agora, vai ter jogo, vai ter muita análise de contratação aqui no canal, como sempre. Um abraço a todos, saudações a todos azulinos e parabéns novamente por acesso. Um abraço e até o próximo.